Amém, Gudo, muito obrigado. Momento muito especial que estamos tendo de culto ao Senhor, de sermos ministrados de forma tão especial, tão rica. Somos filhos de Deus. E eu estava aqui pensando e orando, e como é que eu vou fazer essa ligação, essa transição agora para essa palavra que Deus colocou no meu coração. E vocês sabem que quando eu venho trazer mensagem, eu tenho trazido palavras da carta de Paulo aos Colossenses. E isso tem um propósito de a gente seguir uma linha e falar o que aparece. Então, tratar o que tem que ser tratado. E aí, para hoje, então, tem um tema separado, preparado com a ordem que a gente está seguindo. Mas agora, justo antes de sair, a Adriana me cochichou. Diz que a Fátima teve uma visão. E ela me contou assim bem rapidinho. Cadê você, Fátima? Com essas luzes aqui na frente eu não enxergo direito. Cadê a Fátima? Ah, está atrás da luz aqui. Não estava enxergando. Fátima, queres contar rapidinho o que você viu? E isso tem tudo a ver com a palavra que Deus preparou para nós hoje. Então, acho que está bem dentro dessa linha, né, pelo que a Adriana me falou. Por favor, chega aqui no meio e por favor. Bom, eu acho que eu tenho que ser mais como criança para Deus mesmo. Então, o que a Adriana tem de sobra, eu não tenho. Mas o que eu vi foi a igreja toda de pé, de branco, todo mundo estava de branco. E estava segurando uma lamparina assim na mão. E a lamparina estava acesa. Todos que estavam aqui estavam de pé, de branco, com a lamparina acesa na mão. Muito obrigado. Então, queridos, pelo que a palavra tem para nós hoje, tem tudo a ver com essa palavra. A igreja de branco, mas com uma lamparina, uma luz que se propaga, uma luz que alcança os outros. Então, gente, nós temos algo tão especial, tão maravilhoso, de sermos filhos de Deus. É um presente extraordinário e, como foi deixado muito claro, Deus nos ama não porque nós somos especiais, somos diferentes, somos melhores do que seja quem for, mas Deus nos ama pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é amor e Ele nos fez seus filhos e por isso então Ele nos ama. E isso é tão especial, tão maravilhoso, que isso precisa ser levado para fora. Então, se nós temos uma visão aqui de todos vestidos de branco, com uma lamparina na mão, o propósito, sem dúvida de Deus, é que essa luz alcance outras pessoas também, que mais pessoas possam ser alcançadas por essa luz, por essa experiência extraordinária, por ter também a oportunidade de vestir vestes brancas e se colocar diante de Deus como filhos amados que somos. Então, o propósito dessa palavra hoje é muito nesse sentido, e nós estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 4. Nós já tínhamos visto até o primeiro versículo, e hoje, então, do versículo 2 até o 6. Então, Colossenses capítulo 4, 2 ao 6, nós temos os versículos aqui, mas quem tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, acompanha lá, você pode ler. Às vezes você tem uma versão um pouco diferente, então isso traz mais riqueza ainda para você na hora de acompanhar, mas também quem quiser pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, né, final da carta de Paulo aos Colossenses, último capítulo, chegando para a parte final mesmo, e diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades.
O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Essas palavras que Paulo coloca aqui, principalmente o versículo 3 diz: ao mesmo tempo, orem por nós para que se abra uma porta para a nossa mensagem. Ou no versículo 5 diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Dá-nos clareza de que agora no final da sua carta, depois de ele ter feito grandes afirmações sobre Jesus, a supremacia de Cristo, Cristo acima de toda a filosofia que possa haver, Cristo acima de toda a tradição religiosa humana que possa haver, acima de tudo isso é Jesus. E ele tendo explicado isso e tendo então falado na sua carta, dando instruções como deve ser o nosso viver, nos nossos relacionamentos uns com os outros, no nosso relacionamento dentro de casa como pais e filhos e assim por diante. Depois de tantas orientações, ele chega na parte final e agora ele diz uma coisa muito importante, eu preciso deixar com vocês. Vocês precisam olhar para os de fora. Vocês precisam saber que tem gente lá fora que não tem isso que vocês têm, que nós temos em Cristo. E nós precisamos ter um olhar voltado para fora. Por isso o tema da mensagem, uma igreja missional, é uma igreja que enxerga diante de si uma porta aberta e então aproveita essa porta aberta para que a mensagem seja anunciada, para que as oportunidades que Deus nos dá sejam muito bem aproveitadas, para que tenhamos um bom testemunho para com as pessoas de fora. Igreja missional é aquela que enxerga a porta aberta, a porta que Deus abre. E por isso então ela avança por aquele caminho que Deus dá oportunidade. Mas como então podemos aproveitar essa oportunidade? Como podemos ter essas oportunidades? Como podemos vivenciar isso? Em primeiro lugar, através da oração. Por isso ele diz, versículo 2, dediquem-se à oração. Depois, o bom comportamento, a vida de vocês seja com sabedoria. E depois, a boa comunicação. Falem de forma sábia, de forma agradável, temperada com sal. Então, em primeiro lugar, a importância da oração. Nós precisamos saber que para nós irmos ao encontro daqueles que ainda não conhecem, que não experimentaram, que não vivenciaram a vida que nós temos com Deus, que não experimentaram isso, nós precisamos de oração. A missão só é alcançada através e pela oração. Oração como parte da vida diária. Diz o texto, dediquem-se à oração. A outra tradução fala em perseverem na oração. A outra diz, continuem firmes na oração. Oração é algo que precisa de dedicação. Aqui não está falando daquela oração relâmpago, você passa diante de um lugar, vê uma necessidade e ora. Amém, legal, pode orar por isso também. E é importante a gente ficar o dia inteiro antenado, ligado em oração, é muito bom. Mas aqui quando fala de dedicar-se à oração, aqui quando fala de perseverar em oração, fala de uma vida de oração, fala de tempo que eu gasto em oração. Quanto tempo eu tenho gasto em oração? Quanto tempo você tem gasto em oração? Dedique-se à oração. E qual é o tempo que você tem dedicado à oração? É aquela oração do puxar o cobertor e quando termina de se cobrir veio o amém? Ou é algo mais especial? Tem pessoas que o seu melhor horário de orar é no fim do dia e não tem problema nenhum com isso. Cada um tem o seu jeito, a sua forma. Oração precisa de dedicação, por isso dedique-se à oração. A oração precisa de dedicação, mas a oração também precisa ser sensível. Precisamos ter sensibilidade na oração. O que diz o versículo 2? Estejam alertas. Ou a outra tradução diz vigiem,
com vigilância, com atenção, com sensibilidade para a realidade que nos cerca. Eu posso ter meu roteiro de oração, eu posso ter minha lista de oração, é bom porque tem tantas necessidades, talvez eu tenha que organizar por quem orar, como orar e assim por diante, mas além disso eu preciso ter vigilância, eu preciso estar sensível, o que está precisando da minha oração nesse momento. Esteja alerta, esteja vigilante em oração. Eu tenho tido a oportunidade de acordar no meio da noite, né? Coisa que às vezes com a idade vai chegando, né? E outros, quanto mais velho, melhor dormem, mas o meu caso é diferente. Então eu acordo de noite, e aí eu tenho a oportunidade de ficar alerta, Senhor, pelo que eu vou orar agora. Eu não sou daqueles iluminados assim, que acorda e já vem, já está ali, né? Ora por isso. E legal, tem gente que é assim, continua sendo assim. Eu não sou assim, mas eu me pergunto, Senhor, pelo que eu vou orar nesse momento? Oração com essa sensibilidade, essa oração ligada à realidade ao nosso redor. Como estão as pessoas próximas de você? Como estão as pessoas dos teus contatos, do teu convívio, seja no teu trabalho, na tua vizinhança, na escola, na família? Você percebe a necessidade que essas pessoas têm ao teu redor? Esteja alerta, deixe que o Senhor te mostre, vigie. E então, viva essa vida de oração. Mas a oração, como diz o apóstolo Paulo aqui, ela tem que sempre ser marcada com gratidão também. Diz ali, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, vigilantes com ações de graça. Então, a gratidão precisa fazer parte da oração. Se alguém não aprendeu a agradecer na oração, não aprendeu a orar ainda. Jesus, quando ensinou, Ele ensinou o Pai Nosso para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, percebermos as necessidades do dia a dia e em função disso também sermos gratos a Deus. Godoberto nos dirigiu na introdução com capítulo 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Com gratidão. Toda a nossa oração, toda a nossa adoração, ela precisa ser marcada com gratidão. A gratidão é o oposto da murmuração, da reclamação. Claro, se eu estou com uma situação difícil, eu vou mais derramar meu coração na presença de Deus. Eu posso reclamar com Deus, mas precisa terminar em gratidão. A murmuração precisa ser vencida através da entrega na oração e, como resultado, então, brota a gratidão, porque encontramos em Deus aquele que responde às nossas orações, supre nossas necessidades. E assim, Paulo vai falando da importância da oração, mas no versículo 3, então, ele coloca um propósito fundamental na oração. Ele diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Aqui entra uma oração muito específica e muito necessária, que é a oração pela missão. Vocês têm acompanhado a gente como igreja nessas últimas semanas, aí já 2 meses ou mais, em que todo domingo a gente traz um projeto de missões, para então tomarmos conhecimento desse projeto e nos engajarmos nesse projeto, especialmente pela oração. E aqui o apóstolo Paulo então diz: orem por mim também, para que Deus abra a porta para nossa mensagem. Deus é o Deus soberano, é Ele quem abre as portas, é Ele quem abre porta. Por isso é tão importante a oração na missão, porque o que adianta fazer missão se bate na porta fechada? Por isso Paulo diz: orem por mim para que se abram
abra uma porta para a nossa mensagem. Então, quando nós recebemos esses informativos de missões, né, dos diferentes projetos que tivemos, a última vez foi sobre o trabalho no Amapá, missão YMP, né, Milton Caras Viana, como ele compartilhou que agora estão numa fase de preparo para daí voltar lá para o Amapá, para estar no meio da tribo, e que eles vão deixar os filhos deles numa escola para filhos de missionários, e eles vão adiante até na tribo indígena. Eles precisam das nossas orações para que portas se abram para que o Evangelho possa ser anunciado, proclamado, esse mistério de Cristo, essa loucura que é Deus nos amar não por alguma coisa que tenhamos feito, mas Deus nos amar simplesmente porque Ele é amor e Ele nos acolhe como filhos. Esse é o mistério de Cristo extraordinário que precisa ser anunciado a porta em lugares onde esteja aberto, onde tem portas abertas, e por isso as nossas orações. Oramos a um Deus soberano, um Deus que realmente abre portas. Agora, trazendo isso para mais perto de nós, e esse é o objetivo da palavra missional. A palavra missional tem esse significado de que a missão tem a ver conosco ali onde nós estamos. Então, trazendo essa oração para nós agora, como temos orado por porta aberta nos nossos relacionamentos? Talvez você tenha evangelizado uma pessoa já muitas vezes, e essa pessoa não dá espaço, ela não aceita, ela não responde ao convite. Talvez você tenha convidado para o culto, né? Tem pessoas aqui que eu queria ver. Hoje estou percebendo pessoas que eu convidei para o culto e estão aqui. Fico feliz, mas gostaria de ver outras pessoas. Mas vou ter que continuar em oração para que Deus toque nesses corações e essas pessoas abram a porta. Deus abra a porta do coração para que então a mensagem possa ser proclamada. A oração, ela promove essa oportunidade, essa liberdade na proclamação do mistério de Cristo. Precisamos orar muito. Ao preparar essa mensagem, eu lembrei dos países muçulmanos, onde as portas parecem estar tão fechadas que nada passa por ali. Nós precisamos clamar pela igreja do Senhor e pelos países muçulmanos que estão com as portas tão fechadas. Ou então, ainda há países comunistas que também são ateus e se voltam contra a fé cristã. A própria China, que já tinha aberto tanto as suas portas para o Evangelho, agora está restringindo de novo, perseguindo a igreja de novo. E precisamos orar e intensificar. Gente, eu sou do tempo que existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? Que parecia um urso, né? A URSS. E era o comunismo em toda a sua força, em todo o seu poder. Eu me lembro que na época foi lançada uma campanha, um desafio de 10 anos de oração pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para que o Evangelho pudesse entrar melhor naquela nação. E aquilo parecia uma coisa tão louca, como isso é possível? E eu sei, então a gente estava orando, até que chega lá nos anos 1980, aquilo começou a se abalar, mexer, entrou um cara diferente, comecei a falar uns nomes russos, perestroika e não sei o que mais. Opa, as coisas estão mudando. Resumindo a história, em 1989, derrubam aquele muro lá na cidade de Berlim como sinal da quebra da cortina de ferro, do muro e das portas se abrindo para o Evangelho. E como isso mudou. Parecia algo totalmente impossível, mas Deus fez. E assim, nós devemos orar para que o Senhor, que é soberano, abra portas, tanto no mundo lá longe, numa Coreia do Norte, ou então não tão longe, numa Cuba, na América Central, ou na própria Venezuela. Queridos, os cristãos estão sendo perseguidos na Venezuela. Então nós precisamos orar, para que o Senhor abra portas. Mas uma igreja missional é aquela igreja que não fica só na oração, ela vai para a ação. Versículos 5 e 6,
Uma igreja missional, versículos 5 e 6, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Uma igreja que entende a sua missão, ela se torna um bom testemunho através de um sábio procedimento em relação às pessoas de fora. Como é legal ver todo mundo comportadinho aqui, né? Todo mundo certinho e tal. Aqui é fácil, aqui é legal, certo? Às vezes também dá umas tretas, mas tudo bem, né? A gente resolve. Mas e lá fora? E lá no dia a dia? O desafio, então, para sermos uma igreja que olha para fora, é que quando ora por portas abertas, mas se dispõe a ter e dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho através do seu procedimento, através de uma vida consagrada ao Senhor, através de luz que brilha. Como disse Jesus, que todos vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai Celestial. Então nós precisamos como igreja entender que o mundo aí fora precisa ver em nós o Evangelho vivido por nós, encarnado em nós. Por isso então nós queremos e temos esse desafio de termos um bom procedimento para com os de fora. E depois diz, aproveitem as oportunidades. Aqui eu ligo essa questão totalmente com a oração que o apóstolo Paulo pede que seja feita, de Deus abrir portas. Agora fala em oportunidades, eu vejo essas oportunidades como portas abertas, como pessoas que nos abrem espaço para que possamos apresentar a elas o conhecimento de Jesus e a possibilidade delas encontrarem Jesus. Aproveitar as oportunidades. Ser igreja missional, uma igreja voltada à missão a partir daqui e agora, é uma igreja que percebe as oportunidades e aproveita ao máximo as oportunidades. Deus vai dando oportunidades. Se nós estamos orando por portas abertas, Deus vai dando oportunidades. O que nós fazemos com elas? Temos aproveitado? Como você tem aproveitado oportunidades que Deus tem lhe dado? Então, eis o desafio. Aproveite a oportunidade. Perceba e aproveite a oportunidade. E concluindo, amados, a oração e o pedido do apóstolo Paulo aqui é que também a nossa comunicação seja boa, né? Que seja uma boa comunicação. Ele diz no versículo 6, o seu falar seja sempre agradável. Uma comunicação que alcança as pessoas, uma comunicação que entende as pessoas com as quais interage. Por isso fala de ser uma fala agradável, ou uma fala temperada com sal, no sentido de ter gosto, né? Quanta gente está falando tanta coisa, e está falando até grandes verdades, mas de um jeito que dá vontade de sair correndo. Por isso o desafio nosso é melhorarmos e crescermos na nossa comunicação, da forma como transmitimos a palavra de Deus às pessoas. Isso talvez implique em eu aprender um pouco mais a falar melhor, né? Para isso talvez eu tenha que ler mais e aumentar meu conhecimento para poder conversar com as pessoas no nível delas, naquilo que elas estão acostumadas. Ou o contrário, talvez eu tenha que abrir mão de muita coisa na minha cabeça e falar a linguagem simples das pessoas, mas que a nossa comunicação seja boa, que seja agradável. E assim nós possamos alcançar as pessoas. Diz ali, para que saibam como responder a cada um. A boa comunicação é aquela que ouve as pessoas e ouve as perguntas que as pessoas fazem. Porque aqui diz, né, vocês, né, têm um falar que seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder. Tem gente que fala, mas não responde a pergunta que foi feita. Você sabe as perguntas que estão sendo feitas ao seu redor? Você sabe as perguntas que estão sendo feitas lá no coração das pessoas próximas de você? Não adianta a gente falar, se você responde a uma pergunta que não foi feita. Por isso diz aqui, né, para que saibam como responder.
Saber como responder não é só ter o conhecimento para responder. É saber a pergunta que foi feita, a pergunta que está lá no coração. Então, queridos, esse é o desafio que nós temos de sermos uma igreja missional. Uma igreja que clama ao Senhor para que portas estejam abertas. E uma igreja que clama ao Senhor para que oportunidades surjam ali do nosso lado, para que possamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Compartilhar, segurar essa luz e apontar para esse nosso Deus maravilhoso que tanto nos ama. Eu queria lançar um desafio para todos nós agora. Talvez você lembre de alguém agora. Ou então, se você não lembra, peça que o Espírito Santo te lembre de alguém agora que não conhece Jesus, que não teve essa experiência de ter essa nova vida com Jesus. E talvez agora, curvando a sua cabeça, você possa orar essa oração que Paulo ensina, que uma porta se abra. Nessa pessoa, ou outras pessoas, você pode colocar diante de Deus e dizer: Deus, abre uma porta, dá-me uma oportunidade para chegar a essa pessoa com meu testemunho de vida, com um bom procedimento, mas também com uma mensagem que traga esperança, direção, uma mensagem que traga alento a um coração ferido, machucado. Pai querido, obrigado por tua palavra, que foi dada há tanto tempo atrás, através do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, para a igreja na cidade de Colossos, mas que essa palavra continua viva e eficaz, e hoje ela fala aos nossos corações, Pai. Pai, eu te peço que essa palavra possa continuar produzindo resultado na vida de cada um. Tu conheces cada um, Pai. E Tu sabes também agora as pessoas que foram colocadas na Tua presença. Eu posso imaginar aqui muitos rostos, muitos nomes, muitas pessoas sendo apresentadas diante de Ti, Senhor. Ou talvez também da missão. Domingo que vem queremos lembrar de um outro projeto missionário e nos envolver com oração, Senhor. Clamamos também pelas missões, pelo trabalho missionário e onde quer que estejam, para que portas se abram, oportunidades sejam criadas por Ti, Senhor, e que nós tenhamos um coração cheio de Ti para aproveitar essas oportunidades ao máximo e assim poder responder às tantas perguntas que as pessoas têm ao nosso redor. Pai, nós Te bendizemos, Te agradecemos, Te louvamos e pedimos mesmo que Tu continues conosco, Senhor. E Pai, aqueles que aqui ainda não tiveram a experiência de entregar sua vida a Ti, toca nesses corações, que eles possam ver a mensagem refletida na nossa vida e possam ser atraídos para Ti por obra do Teu Espírito, com convencimento do Teu Espírito. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.